O vídeo de hoje é fundamental, é de extrema importância para quem vai fazer a segunda fase do exame de ordem em Direito do Trabalho. Nesse vídeo a gente vai traçar uma linha do tempo, desde o ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo dos autos, ou desde quando o cliente procura o advogado para ajuizar sua reclamação trabalhista até o final do processo. Então, se você vai fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, vem comigo! Na grande maioria das ações, é o reclamante, o empregado, o trabalhador. Mas nada impede que a empresa, o empregador, figure no polo ativo e o trabalhador no polo passivo. Por exemplo, numa ação de consignação em pagamento. Uma ação de consignação em pagamento, quem está no polo passivo? O trabalhador. Numa ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, é o trabalhador empregado quem está no polo passivo da ação. Então, não quer dizer que vai ser sempre o reclamante o empregado e sempre a empresa reclamado no polo passivo. Dependendo da ação, pode ser que o reclamante esteja no polo passivo e a reclamada no polo ativo. Mas a grande maioria das ações, o reclamante está no polo ativo. É ele, geralmente depois que ele é demitido, ele procura um advogado para ajuizar a sua ação. Então, imagine que o fulaninho ele foi dispensado da empresa X e a empresa X não pagou nenhuma verba rescisória. Esse fulaninho vai estar indignado. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Ele vai lá no escritório do advogado, vai reclamar com o advogado. Reclamar o quê? Reclamar da vida? Às vezes. Mas ele vai reclamar com o advogado que ele foi dispensado e saiu de mão banana. A empresa não pagou nada para ele. E aí, o advogado vai fazer o quê? Vai ajuizar a reclamação trabalhista. Então, todo o processo começa com o ajuizamento da reclamação trabalhista. E onde vai ser ajuizada essa reclamação trabalhista? Vai ser ajuizada no último local de prestação de serviços do empregado. A reclamação trabalhista é apresentada nos termos do artigo 840 da CLT. Ela vai ser distribuída para uma das varas do trabalho. Isso, claro, se tiver mais de uma vara do trabalho naquela localidade. Se for vara única, vai ser protocolado direto para aquela vara do trabalho. Ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Chegando a reclamação trabalhista na secretaria, o servidor da justiça ou o escrivão imediatamente vai notificar o reclamado, de acordo com o artigo 841, da audiência, que existe um processo contra ele e, juntamente com a notificação, ele já manda a contrafé. Contrafé é a cópia da petição inicial, para que essa reclamada tenha ciência de uma ação e saiba do que se trata. A presunção é de que a reclamada recebeu essa notificação em 48 horas e a audiência vai ser a primeira desimpedida no prazo de 5 dias. Isso significa que se a audiência, entre o recebimento da notificação e a data da audiência, tiver transcorrido menos de 5 dias, a audiência pode ser adiada a requerimento da reclamada. Então, entre o recebimento da notificação e a data da audiência deve decorrer no mínimo 5 dias. E em quanto tempo se presume que a reclamada recebeu essa notificação? 48 horas. No dia e na hora da audiência, as partes vão comparecer, vão estar lá no prédio da Justiça do Trabalho e vai acontecer o pregão. O que é o pregão? É quando anuncia a audiência. Então, vai ouvir lá, processo número tal, reclamante fulaninho, reclamada empresa X, favor comparecer à sala de audiência. E aí as partes entram na sala de audiência. E o primeiro ato do juiz é a primeira tentativa conciliatória, de acordo com o artigo 846 da CLT. Primeiro ato é a primeira tentativa conciliatória. O juiz tenta fazer as partes entrarem em acordo. Se houver o acordo, esse acordo vai ser reduzido a termo, com todas as condições, e acaba ali a audiência. Lembrando, gente, que a gente tem vídeo aqui no canal detalhando todos os procedimentos da audiência, se uma parte falta, o que acontece, detalhadamente. Se você não assistiu, tá aqui o card, depois você assiste, porque é muito importante você saber todos os procedimentos da audiência. Como aqui a gente está traçando só a linha do tempo, eu não vou ficar me prendendo muito aos detalhes da audiência, só mesmo cada fase. Bom, se não houver a tentativa, se não houver o acordo após a tentativa conciliatória, as partes não chegaram a um acordo, ocorre o recebimento da defesa.
E a defesa ela pode ser apresentada de duas formas. Ou escrita no PJE, que pode ocorrer até o momento da audiência, ou então oral em 20 minutos na audiência. Então, ocorreu a primeira tentativa conciliatória, não houve acordo. A reclamada ou apresenta sua contestação, já juntou lá no PJE e vai abrir nesse momento lá na audiência, ou faz oral em 20 minutos, de acordo com o artigo 847 da CLT. Depois, lembrando que depois da apresentação da defesa, é vedado ao reclamante desistir da ação sem o consentimento da reclamada. Então, ele pode desistir da ação até a apresentação da defesa. Apresentou a defesa, ele só pode desistir se houver concordância da reclamada. E após a apresentação da defesa, é dado prazo ao reclamante impugnar a contestação e os documentos apresentados pela defesa. Se o procedimento for sumaríssimo e a audiência vai ser una, essa impugnação deve ser oral em audiência. Mas se a gente está falando em procedimento ordinário, o juiz vai conceder um prazo de 15 dias. Onde está esse prazo de 15 dias, Marina? Lá no CPC. O prazo de 15 dias para o reclamante apresentar a sua réplica à contestação e aos documentos e vai marcar a continuação da audiência para a primeira desimpedida da pauta. Depois da impugnação ou da réplica, inicia-se a instrução. Se a audiência for una, depois da impugnação oral, inicia-se logo em seguida a instrução processual, ou se for rito ordinário e a audiência for partida, começa a audiência de instrução. E o que se busca nessa audiência de instrução? Provar aquilo que a parte está alegando. Então, o reclamante vai provar os seus direitos, tudo que ele alegou na inicial, e a reclamada, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, de acordo com o artigo 818 da CLT. Em regra, ouve-se primeiro o reclamante e depois o reclamado. Então, na audiência de instrução, passa-se ao depoimento pessoal das partes, iniciando pelo reclamante, depois o reclamado. Após o encerramento dos depoimentos pessoais, passa-se a oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, se houver. Após a oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, é o momento das razões finais, que podem ser orais em 10 minutos, de acordo com o artigo 850 da CLT, ou escrita por memoriais, que vai ser apresentado no prazo que for concedido pelo juiz. Então, lembrem, razões finais em 10 minutos, orais em audiência, ou por meio de memoriais, escrita por meio de memoriais. Após as razões finais, vem a segunda tentativa conciliatória. Segunda tentativa conciliatória é segunda tentativa conciliatória. A conciliação é tão importante no processo de trabalho, gente, que ela tem lá no começo e lá no final, segunda tentativa conciliatória, depois das razões finais. Então, razões finais, segunda tentativa conciliatória, de acordo com o artigo 850 da CLT. Isso é tão importante, gente, que se não tiver essa segunda tentativa de conciliação na audiência, pode haver a nulidade da audiência. E depois de encerrada a audiência de instrução, a audiência una, se a gente estiver falando de rito sumaríssimo, será proferida a sentença. E aí que a gente começa uma outra fase na nossa linha do tempo, que é a fase recursal. E aqui, gente, muita atenção. Isso aqui é muito importante para você saber o momento processual para identificar a sua peça na segunda fase. Da sentença no processo do trabalho cabe o quê? Eu sei que primeiro você vai dizer que cabe recurso ordinário, mas antes de pensar recurso ordinário, você deve verificar se dessa sentença cabe embargos de declaração. Quando que cabe embargo de declaração? Sempre que a sentença for omissa, obscura ou contraditória. Em havendo contradição, omissão ou obscuridade da sentença, a parte vai opor embargos de declaração no prazo de 5 dias. Agora, se não houver omissão, obscuridade nem contrariedade, a parte vai interpor o recurso ordinário, aí no prazo de 8 dias. O que a parte precisa saber? Será que cabe RO ou será que cabe ED? É simples. Se o que você quer é reformar a decisão, você vai interpor o recurso ordinário.
Se o que você quer é sanar um vício da sentença, que vício? Uma omissão, uma obscuridade ou uma contrariedade? Aí você vai opor os embargos de declaração. Então, se você opor os embargos de declaração, você notou um vício ali, imagina que a sentença foi omissa, deixou de julgar um pedido do reclamante, foi simplesmente omissa. Você vai opor os embargos de declaração, falando, juiz, você foi omisso, julgue o meu pedido. E quando a parte opõe os embargos de declaração, o primeiro efeito é interromper o prazo para a interposição do recurso ordinário. Interromper o prazo, o juiz vai receber aqueles embargos de declaração. Se o juiz verificar efeito modificativo no julgado, ele intima a parte contrária a se manifestar sobre aqueles embargos de declaração. Ou não tem nenhum efeito modificativo, ele mantém a decisão e aí inicia-se o prazo para a interposição do recurso ordinário. Independente da parte ter oposto embargo de declaração, da sentença sempre vai caber recurso ordinário para o TRT. Então, a parte interpõe o recurso ordinário, de acordo com o artigo 895 da CLT, no prazo de 8 dias. Interpõe, ele vai direcionar o recurso ordinário para o juiz que proferiu a decisão. Esse juiz vai receber o recurso, vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certo com o recurso, ele vai intimar o recorrido a apresentar suas contrarrazões. O juiz vai receber as contrarrazões e vai mandar o recurso ordinário e as contrarrazões lá para o TRT apreciar. Chegando no TRT, o relator vai fazer o segundo juízo de admissibilidade. Vai verificar se todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos estão presentes. Se tiver tudo certo para julgamento, preencheu todos os requisitos, tem depósito recursal, tem custas, não é deserto, ele vai remeter esse recurso ordinário para as turmas. E uma das turmas, não vai remeter para as turmas, vai remeter para uma das turmas que vai proferir o acórdão, vai decidir e vai proferir o acórdão, que é a decisão do TRT sobre aquele recurso. Desse acórdão no TRT vai caber o quê? Embargos de declaração. A gente já sabe que de toda decisão cabe embargo de declaração. Então, se esse acórdão foi omisso, foi obscuro, foi contraditório, ou se houver um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, cabe embargo de declaração. Se não houver, aí talvez caiba recurso de revista para o TST. Recurso de revista, você se lembra. Se você não se lembra, a gente tem um vídeo aqui bem detalhado, é só clicar aqui no card, falando sobre recurso de revista. O recurso de revista, como ele tem uma natureza extraordinária, não é sempre que ele será cabível. Ele precisa preencher alguns pressupostos específicos de admissibilidade. Preenchido esses pressupostos específicos de admissibilidade, vai caber recurso de revista para o TST. Se você verificar que cabe recurso de revista de acordo lá com o artigo 896 da CLT, você vai interpor o recurso de revista do acórdão do TRT. E aí, como é que você faz? Você direciona o seu recurso de revista para o TRT. No TRT é feito o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certo, o TRT vai intimar a parte contrária, o recorrido, a apresentar suas contrarrazões ao recurso de revista. A parte apresenta as contrarrazões ao recurso de revista, o tribunal junta o seu recurso de revista com as contrarrazões ao recurso de revista e remete o seu recurso de revista lá para o TST. Chegando no TST, o ministro relator, sempre é o relator quem recebe, então o ministro relator vai receber o recurso de revista e vai fazer o segundo juízo de admissibilidade, vai verificar principalmente se os pressupostos específicos de admissibilidade estão presentes, dentre eles a transcendência, que só é analisada pelo TST, o TRT não analisa a transcendência é analisada pelo TST. Analisa-se todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Estando presentes todos os pressupostos de admissibilidade, esse processo vai lá para uma das turmas do TST para ser julgado. A turma vai apreciar esse processo, vai proferir uma decisão e desse acórdão cabe o quê? Embargos ao TST. Claro, da mesma forma que o recurso de revista, somente nas hipóteses em que for cabível os embargos ao TST.
Eu não sei se eu falei aqui, eu já esqueci, mas caso não tenha falado, todos os recursos têm vídeo específico falando bem detalhadamente sobre um por um, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você. Então, do acórdão em recurso de revista cabe embargos ao TST, mas você já está no TST. Quem vai julgar esses embargos? O próprio TST. E aí você pensa, o TST vai julgar a própria decisão do TST? Sim, porque quem julga o TST, ele é dividido em alguns órgãos. Ele tem o pleno, ele tem as turmas, ele tem a SDI, ele tem a SDC. Quem julga o recurso de revista são as turmas. Uma das turmas vai julgar o seu recurso de revista. Quem julga os embargos ao TST é a SDI, a Seção de Dissídios Individuais. Então é o TST, mas é outro órgão dentro do TST que vai julgar os embargos ao TST. E aqui é a mesma coisa. Você vai apresentar o recurso, você vai direcionar o seu recurso para o órgão que proferiu a decisão, para as turmas do TST, e lá vai ser feito o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiverem todos os requisitos presentes, remete lá para a SDI fazer o segundo juízo de admissibilidade. E se tiver tudo ok, aí sim vai julgar os seus embargos ao TST. E do acórdão proferido nos embargos ao TST, ainda cabe algum recurso? Ainda cabe recurso extraordinário aí lá para o STF. Mas ainda tem alguns recursos trabalhistas que a gente não falou. Os agravos de instrumento e agravo interno, as famosas chaves mestras aqui do processo do trabalho, que são usados para destrancar recurso que ficou trancado. Voltando lá naquela nossa linha do tempo, quando a parte vai interpor um recurso, ela direciona o recurso para o juízo que proferiu a decisão. Esse juízo vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Estando todos os pressupostos de admissibilidade presentes, ela intima a parte contrária, o recorrido, a apresentar as contrarrazões. E, se tiver tudo certo, ele remete o processo para o órgão superior que vai julgar esse processo. Então, por exemplo, no caso do recurso ordinário, imagine, você interpôs o recurso ordinário, você direciona para o juiz. O juiz faz esse primeiro juízo de admissibilidade. Se está tudo certo, ele intima o recorrido a apresentar as contrarrazões, e apresentadas as contrarrazões, ele remete o processo para o TRT julgar. Mas pode acontecer, por exemplo, de você apresentar o seu recurso ordinário e o juiz verificar que faltou algum dos pressupostos de admissibilidade. Por exemplo, ele vai alegar que o seu recurso é intempestivo. E aí, nesse primeiro juízo de admissibilidade, o seu recurso fica trancado. Olha só, ele fica trancadinho ali. E aí, o que você faz para destrancar o recurso que ficou trancado? Depende. Você precisa levar o seu recurso de um tribunal para o outro? Se você precisar, você lembra que o agravo de instrumento vai ser um instrumento que leva o seu recurso de um tribunal para o outro. Então, cabe agravo de instrumento, porque o seu recurso ficou trancado no primeiro juízo de admissibilidade, lá na vara do trabalho. Você não quer levar esse recurso ordinário lá para o TRT, então você vai fazer o quê? Interpor o agravo de instrumento, que é a nossa chavinha para destrancar o recurso. A parte interpõe o agravo de instrumento, o juiz recebe o agravo de instrumento, intima o agravado a apresentar contraminuta ao agravo de instrumento e já de uma vez apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário. O recorrido agravado apresenta a contraminuta e as contrarrazões, o juiz junta tudo e remete lá para o TRT, que primeiro vai julgar o agravo de instrumento. Se o agravo de instrumento for provido, ele vai julgar em seguida o recurso ordinário. Se não for provido o agravo de instrumento, encerra ali, volta o processo e inicia-se a execução. Falamos aqui da linha do tempo no processo de conhecimento. Terminada a fase de conhecimento, inicia-se a fase de execução. E a fase de execução também, a parte dos recursos é bem parecida com essa fase de conhecimento, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de iniciar a execução, há o procedimento de liquidação da sentença. Isso porque a sentença trabalhista, em regra, ela é ilíquida. E se ela é ilíquida, a gente precisa de um valor certo e determinado para iniciar a execução, para que o executado tenha o conhecimento do valor que ele deve. Inicia-se a fase de liquidação da sentença, é aquele momento em que as partes apresentam os cálculos. O reclamante apresenta o cálculo, o reclamado apresenta o cálculo, um impugna o cálculo do outro e o juiz vai homologar.
o cálculo que ele achar devido ou que o perito apresentou como correto e profere a sentença de liquidação. Dessa sentença de liquidação, o exequente pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação e o executado pode apresentar os embargos à execução. Dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação, vai ser proferida uma sentença na fase de execução. E qual é o recurso que cabe da sentença na fase de execução? Agravo de petição. É um recurso próprio trabalhista, não existe no mundo jurídico a não ser aqui no processo do trabalho. Então, da sentença na execução vai caber agravo de petição. Nunca pense em recurso ordinário na fase de execução. Não existe recurso ordinário na fase de execução. Então, da sentença na execução cabe agravo de petição. E aí segue o mesmo caminho lá do procedimento, do processo de conhecimento, da fase de conhecimento. Do agravo de petição, a parte direciona o agravo para o juiz que proferiu a decisão. Antes será feito o primeiro juízo de admissibilidade. Se estiver tudo certo, o juiz intima o executado, o agravado, a apresentar a contraminuta ao agravo de petição. Ele junta a contraminuta, o agravo de petição e remete o recurso lá para o TRT. O relator recebe, faz o segundo juízo de admissibilidade do recurso, se estiver tudo ok, manda para a turma julgar o agravo de petição. A turma vai apreciar e vai proferir um acórdão do agravo de petição proferido pelo TRT. Do recurso, qual o recurso cabível de um acórdão na execução proferido em agravo de petição? Recurso de revista, obviamente, se também preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos específicos de admissibilidade do recurso de revista. E só para lembrar você que o recurso de revista na fase de execução somente é cabível por contrariedade à Constituição. E também segue o mesmo procedimento. Você interpõe, você direciona o seu recurso de revista para o TRT fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, intima a parte contrária a apresentar as contrarrazões ao recurso de revista e remete tudo lá para o TST. No TST, o ministro relator vai receber o recurso de revista, vai fazer o segundo juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, manda o seu recurso de revista para uma das turmas julgar o seu recurso de revista. A turma vai julgar, vai proferir um acórdão. Desse acórdão e recurso de revista no TST, cabe o quê? Embargos ao TST, para o próprio TST, que serão julgados pela SDI. Da mesma forma, aí o procedimento é o mesmo do lado do processo de conhecimento, então não tem muita diferença aqui não. O importante é você lembrar, recurso de revista na fase de execução somente se contrariar a Constituição e segue os mesmos procedimentos. Se ficar trancado, ainda na fase de execução, no primeiro juízo de admissibilidade, você tiver que levar um recurso de um tribunal para o outro, cabe agravo de instrumento. Se ele ficar trancado já no próprio tribunal que vai proferir a decisão, cabe agravo interno. Cuidado que o embargos ao TST, se ficar trancado, no primeiro juízo de admissibilidade já cabe agravo interno. Por quê? Porque ele já está lá no TST. Não precisa do instrumento para levar ele de um tribunal para o outro. Falamos aqui de todas as fases do processo, desde quando o reclamante entra em contato com o advogado, vai fazer a sua reclamação, vai reclamar da vida, vai reclamar do trabalho, vai reclamar de tudo, e o advogado vai ajuizar a reclamação trabalhista até o final do processo. Então, falamos bem da fase de conhecimento, todos os procedimentos da fase de execução. E por que isso é tão importante para a sua segunda fase? Para você saber identificar o momento processual. Vai vir lá no enunciado e você vai saber, de acordo com o momento processual, qual é a peça cabível. Se, por exemplo, falar que o fulaninho te procurou como advogado, contou que foi dispensado sem receber nada, o que você vai fazer? Você vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Ou se ele falar que você foi procurado pela empresa X porque recebeu uma notificação do fulaninho que alegou que trabalhou na sua empresa e saiu sem receber nada, você vai fazer o quê? Uma contestação. Se você vê o que tem uma sentença, você vai fazer recurso ordinário. Então, por isso é importante você saber todos esses momentos processuais na hora de identificar a sua peça.
Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você vai fazer a segunda fase em processo do trabalho ou conhece alguém, indica esse canal. A gente tem uma playlist só de vídeos sobre o direito do trabalho, sobre o processo do trabalho separado por assuntos. E a gente tem também uma playlist agora só com dicas da segunda fase, imperdível, hein? Então eu te espero aqui no canal no próximo vídeo. Até lá!